Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição de O Gol no Mercado, mantendo você muito bem informado sobre o mercado da bola no Brasil e no mundo. Chegando nessa segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, um pouquinho mais tarde, um horário alternativo, mas porque temos algumas novidades nesta segunda-feira. Então vamos lá, vamos começar a atualizar você. Já pedindo aquele like, seu comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe também o canal do Gol. Vamos lá, abrir aqui com o Arsenal, que tem duas notícias quentinhas, dois reforços que podem estar chegando lá no Emirates. E o mais importante, né, o principal notícia, é talvez o fim de uma longa novela que já vem se arrastando nos últimos dias aqui e tá, né, incomodando bastante o torcedor. Estou falando de Vitor Gyökeres, que se aproxima definitivamente do Arsenal, tá? Em questão de horas podemos ter um anúncio do jogador sueco, artilheiro, né, um dos maiores artilheiros do futebol europeu na última temporada. O atacante fez jogo duro, falou que não ia se apresentar para a pré-temporada no Sporting, falou que só queria defender a equipe do Arsenal, mas o presidente do Sporting no final de semana, o Frederico Varandas, falou assim, olha, não tem problema nenhum, eu não tenho problema em segurar um jogador por mais 3 anos que ele tem contrato, insatisfeito no clube, não tem problema nenhum, e a multa rescisória é de 100 milhões de euros. Pois bem, parece que chegou um acerto graças ao representante do jogador que abriu mão de sua parcela. A parte que ficaria com esse representante, ele abriu mão, fica com o Sporting também, e aí os valores seriam do interesse do time português. Cerca de 63 milhões e meio de euros nessa negociação, algo em torno de 412 milhões de reais, mais 10 milhões por adicionais, né? São metas que ele pode vir a atingir na equipe da Premier League, cerca de 65 milhões de reais. O Gyökeres é aguardado em Londres. Nessa segunda-feira o representante teria ido para Londres para acertar os detalhes e aí na sequência seria o jogador ir até lá, passar por exames médicos e depois botar a caneta no papel e assinar esse contrato. Quem sabe resolver um problema com a camisa 9. O fazedor de gols pode estar chegando na equipe do Arsenal. Gyökeres, que em 2 anos de Sporting tem números impressionantes. 102 jogos com 97 gols. Ele que na temporada passada, em 52 jogos, fez 54 gols com a equipe portuguesa. Agora, quem sabe, resolvendo o problema do lado vermelho de Londres. E outro nome que está se aproximando do Emirates é do zagueiro colombiano Christian Mosquera, jogador de apenas 21 anos, segundo a imprensa espanhola. Arsenal e Valência já têm um acordo verbal, os valores não foram divulgados, mas ficariam na casa dos 15 milhões de euros, né? Cerca de 98 milhões de reais. Jovem jogador, seria uma opção para a defesa da equipe do técnico Mikel Arteta. E por falar de futebol na Inglaterra, um time inglês deve desfalcar a equipe do Fluminense. Isso porque, de acordo com o diário britânico Daily Telegraph, o John Arias está próximo a seguir os passos do André, que deixou as Laranjeiras e foi para o Wolverhampton, que é esse clube interessado aqui em contar com o jogador colombiano destaque no Mundial de Clubes. A negociação seria por volta de 15 milhões de libras, tá? O que dá em torno de 112 milhões de reais. Lembrando que os valores não são totalmente do Fluminense. O Fluminense não detém 100% dos direitos do John Arias, mas ficaria com uma boa parte dessa grana. Já existia um princípio de acerto entre as equipes, porque o Fluminense entenderia esse valor como o normal de vender um jogador. Você deve estar pensando assim, pô, mas o Arias foi tão bem destaque no Mundial de Clubes, 15 milhões de libras apenas, mas ele já tem 27 anos. Então, um jogador sem passagem pelo futebol europeu, a Europa dá aquela olhada, ele já sai das primeiras prateleiras e seria então o Wolverhampton o seu destino. Nesse ano, né, o Mundial de Clubes dele foi espetacular, foi apontado por vários veículos internacionais como um dos principais nomes do Mundial, e nessa temporada com a camisa do Fluminense são 34 jogos com 4 gols e 13 assistências para o Arias, que deve dar adeus. E por falar em Mundial de Clubes, um dos nomes da decisão deste domingo pode estar de saída da equipe do PSG. Estou falando do zagueiro Lucas Beraldo, jogador de 21 anos apenas, revelado pelo São Paulo, que teria pedido para encontrar um pouco mais de campo, né? Tempo de campo em outra equipe, então queria deixar a equipe do PSG. A informação foi divulgada pelo jornal francês Le Parisien, pouco depois da final em que o Beraldo foi muito criticado, aliás, todo o sistema defensivo do PSG foi muito mal, mas o Beraldo acabou falhando em alguns lances capitais e sofreu
críticas mais pesadas. O Beraldo, que na temporada que se encerrou, apareceu em 38 jogos, um bom número, mas foi titular só em 29, sendo que a maioria pelo Campeonato Francês. 22 jogos como titular no Campeonato Francês, 3 na Copa da França e só um jogo como titular na Champions League, que é um pouquinho mais de espaço. Não sabemos ainda se vai ser liberado, quem são os pretendentes, para onde ele pode ir, mas seria uma vontade, então, do jovem zagueiro do PSG, revelado pelo São Paulo, 21 anos apenas, quer deixar a equipe francesa. E o Barcelona está trazendo uma promessa que estava no futebol da Dinamarca, tá? Um jogador de apenas 19 anos, mas que tem aí que recuperar o futebol do começo da carreira. Vê se faz sentido para você isso aqui, tá? Estou falando de Rony Bardghji, que é um jogador de apenas 19 anos, nascido no Kuwait, que tem cidadania sueca e síria, e que apareceu com muito destaque no começo da carreira dele. Ele já joga desde 2022 entre o time principal da equipe do Copenhague. Já ativou o radar do Barcelona lá atrás, mas sofreu uma grave lesão, perdeu muito tempo de campo, vem se recuperando, vem encontrando de novo esse espaço, e aí o Barcelona resolveu fazer um investimento de apenas 2 milhões de euros para colocá-lo no time B, na expectativa de que esse nome volte a mostrar o potencial que tinha lá no começo da carreira, né, que chamou a atenção nos primórdios, nos seus 16 anos apenas, e que se torne, quem sabe, um futuro astro de novo na equipe do Barcelona. Tá aqui o Bardghji, então, jovem, né, 19 anos, você falar que ele tem que voltar ao futebol do começo da carreira é algo um pouquinho peculiar. E para a gente fechar, vamos falar de um nome que, assim, uma notícia que desanimou um pouco dos torcedores brasileiros, muita gente empolgada aí no final de semana, muita especulação ao redor do nome de Roberto Firmino, jogador que já marcou época na equipe do Liverpool, mas que vai seguir no futebol do Oriente, tá? Ele deixou o Al Ahly lá da Arábia Saudita e vai para o Al Sadd do Catar. Decidiu ficar longe do Brasil ainda, apesar de ter sido especulado no Flamengo, no Botafogo, no Palmeiras, no Fluminense também. Outros times brasileiros sonharam em repatriar o Roberto Firmino, mas ele vai ficar por lá ainda, ganhando um bom dinheiro também lá no futebol, no mundo árabe, né? Como eu gosto de falar, no futebol do Catar. Foram 65 jogos do Roberto Firmino com 21 gols e 8 assistências. Essa foi mais uma edição do Gol no Mercado. A gente volta amanhã, mas você encontra muito mais coisas no Mercado da Bola, lá no gol.com.br. Então tem a seção certinha lá, procura o Gol no Mercado, você encontra todas as informações. E a gente volta aqui com a nossa programação normal. Tem o nosso diário, tem um vídeo muito legal que a gente fez no começo da manhã sobre o final de semana esportivo, né? A final do Mundial e também a volta do Campeonato Brasileiro. Outras informações você confere aqui no canal do Gol. Então se inscreva e clica no sininho para ser notificado assim que entrar um vídeo novo. Valeu, aquele abraço!